Hoje, nossa convidada é a doutora Ana Catarina Delgado, oftalmologista, diretora do Banco de Olhos de Recife, que vai conversar conosco sobre córneas, que é a sua especialidade, entendeu? Então, doutora Ana, o que é córnea? Olá, doutor Leão. Córnea é a estrutura mais anterior do olho. Nós temos no olho a parte como se fosse, vamos imaginar, o vidro do relógio. Então, a córnea seria o vidro do relógio, é uma estrutura transparente, sem vasos, que tem a função de visão. Ou seja, 2/3 do que nós enxergamos por causa da córnea. E quando é que se indica o transplante dessa córnea? Algumas patologias, algumas doenças, são doenças que realmente precisam do transplante. O que é o transplante? O transplante é a substituição de uma córnea que por algum motivo, e aí podem ser vários, não estavam em função, em coordenação, como por exemplo uma opacidade ou um trauma, uma alteração de curvatura. Então essa córnea que não está funcionando, a gente substitui ela, tira essa córnea e coloca uma outra no local, no mesmo local com essa função visual. Então essa é a principal indicação do transplante, é substituir um tecido. Como é feito, que tipo de anestesia, certo? O transplante de córnea? Essa é uma boa questão, porque quando a gente fala de transplante, normalmente existe uma coisa assim, né? Muito complexa, muito complexo, né? É aquela coisa, puxa vida, é o fim do mundo quando a pessoa precisa de um transplante de córnea. Que na verdade não é bem assim. O que acontece é que a cirurgia é uma cirurgia relativamente simples, claro que como qualquer cirurgia precisa muito delicada, né? Muito delicada, né? Precisa de instrumentos e uma aparelhagem extremamente tecnológica para a gente conseguir fazer um bom transplante, mas é uma cirurgia que dura em torno de 40 minutos, é uma cirurgia que é realizada com anestesia local, então é uma anestesiazinha próximo ao olho, às vezes com sedação, porque o paciente realmente fica mais tranquilo, mas é uma cirurgia em que o paciente vai para casa 1 hora depois da cirurgia. Qual a percentagem de sucesso do transplante de córnea? É muito boa, graças a Deus ela é muito alta. Nós temos em média de 80% a 90% de sucesso. E isso por causa de alguns detalhes que eu vou lhe explicar agora. O primeiro detalhe do transplante, ele não tem sangue. Então, como a córnea é uma estrutura avascular, a gente não tem sangue, o risco de transmitir, por exemplo, um processo de rejeição por causa do sangue, da compatibilidade do sistema ABO, né, do sistema RH, nós não temos isso. Tanto ela que qualquer pessoa como, então, por osmose? Se nutre pelo oxigênio, através do ar externo, e pelo humor aquoso, que é o líquido que fica dentro do olho. Por osmose. Então, é por osmose. Então, são, além dos vasos límbicos, que estão próximo à córnea, ao redor da córnea, que também dão uma nutrição para a córnea. E aí, o grande ponto disso aí é a gente ver o seguinte, como não tem, por exemplo, qualquer pessoa pode ser doadora. Eu posso doar para você independente do meu tipo sanguíneo. E isso faz com que o sucesso do transplante de córnea seja um sucesso muito maior do que qualquer outro transplante, porque a gente não tem aí uma reação antigênica tão forte quanto a gente tem nos outros órgãos vascularizados. E como é que é essa fila? A fila, há 4 anos atrás, nós tínhamos uma lista de 4 anos de espera. Estima-se, Leão, que muita gente morreu na fila esperando um transplante. Há 2 anos, mais ou menos, a gente conseguiu melhorar muito essa realidade. Então, hoje, nós temos uma fila que é em torno de 2 a 4 anos, meses esperando o transplante. Eu tive casos já em menos de 30 dias a gente conseguir córnea para uma pessoa que se inscreveu. Quais são os sintomas de rejeição? Dor no olho, sensação de areia, de corpo estranho, né, que é uma sensaçãozinha de areia, o olho fica vermelho, lacrimejando muito e baixa visão. Então, diante de qualquer desses sintomas, o paciente ele é orientado a procurar o médico ou uma emergência para que isso seja solucionado, porque diante de um quadro inicial, nós podemos reverter o processo e voltar a ter transparência no tecido. Sem fazer outro transplante. Sem precisar de outro transplante. E no pós-operatório normal, como seria então? Pós-operatório normal. Quantos dias a pessoa já está bem? Em torno de 7 dias. No primeiro dia, faz a cirurgia, vai para casa 1 hora depois. No dia seguinte, o paciente retorna ao consultório, tira o tampão, porque ele sai com um tampãozinho para proteger o olho,
começa a usar os colírios. Medicação é só colírio. Colírios de corticoide, colírios de antibiótico, colírios de lágrimas lubrificantes para proteger o olho. Eles usam colírio normalmente por 1 mês, às vezes até 3 meses, usando o colírio. E o lubrificante deve ser usado por toda a vida, para proteger mesmo. E esses pacientes, eles voltam ao consultório 1 vez por semana, nos primeiros meses. Depois disso, com 3 meses, a gente já pode tirar o primeiro ponto. Então, a gente faz a topografia, ele é acompanhado com exames topográficos, que é exame de relevo da córnea, e com o exame dentro do consultório médico, para que a gente consiga o melhor resultado visual possível para aquele paciente. A princípio, a partir de 3 ou 6 meses, ele já pode vida absolutamente normal em relação à praia, piscina, tudo que é o que a gente... E como é que vocês avaliam as córneas doadoras? Essas córneas, elas são avaliadas no banco de olhos. O banco de olhos do Recife, atualmente, é o único banco que distribui as córneas para todos os cirurgiões. Todos os médicos que estão com credenciamento no Ministério da Saúde, eles recebem essa córnea de acordo com o paciente da vez. Então, esse é um grande ponto. Existia principalmente, eu me lembro que em 2003 nós fizemos um trabalho de causas de não doação. Quer dizer, por que a população não doa? Se nós temos, cada pessoa que morre tem 2 olhos para doar, cada olho dá para uma pessoa beneficiar, porque a gente tinha uma fila de 4 anos de espera, quando a gente tem um número muito maior de doadores ao final de 1 ano, por exemplo, só aqui em Pernambuco. Então não era para existir fila, né? E por que as pessoas não doam? Então várias questões foram levantadas. 30% era porque eles desconheciam o sistema, ou seja, eles não acreditavam, não tinha credibilidade no sistema. Eles achavam que havia compra de órgãos, que havia alguém passar na frente por indicação política, por amizade, enfim. Então, esse sistema é preciso, inclusive, que a gente até aproveite um pouquinho para explicar que isso é feito hoje em dia de uma forma totalmente, vamos dizer, sem nenhum tipo de viés, né? Preferência. De preferência. O que acontece é que, por exemplo, o paciente chega hoje, ele é inscrito numa fila única para o Estado. Essa fila, ela fica no Ministério da Saúde. Antes a gente podia escrever aqui e, por exemplo, escrever em São Paulo. Hoje não. A fila agora é única para o país. Então, o seu nome, o nome da pessoa com o cadastro todo, ele só vai estar em uma fila. E ele vai ser chamado com o número da inscrição dele. No estado ou no país? No país. Mas ele vai ser chamado no estado. O banco de olhos, ele dá a córnea para o estado. Agora, quem faz essa inscrição, já que você disse que é solicitado e enviado para o oftalmologista, o cirurgião no caso, quem faz a inscrição é o paciente ou o oftalmologista? O paciente, ele leva para o oftalmologista os dados que ele precisa. Comprovante de residência, enfim, toda a documentação que ele precisa. O oftalmologista dá entrada através de uma rede, né, de um sistema que só o oftalmologista cadastrado tem. Essa rede vai para a central de transplante do estado, que passa para o Sistema Nacional de Transplante, que é o SNT. Então, aquela pessoa está lá na vez. Quando chega a vez daquela pessoa, ou seja, teve córnea, chegou a vez daquela pessoa, aquela pessoa vai ser chamada através do hospital onde ela fez a inscrição. Ou seja, o oftalmologista vai receber um fax da Central de Transplante dizendo: chegou a vez do senhor José. E ali o senhor José vai ser contactado para comparecer e fazer o transplante. Córnea nunca tem uma reserva. Reserva de córnea? Sim. Temos reserva. Isso é uma questão interessante, porque não é só para aquela pessoa que tem uma necessidade visual que o transplante serve. Às vezes a córnea do paciente, ela é, por exemplo, alguém já deve ter visto córnea branca, né? Então, por exemplo, imagine uma mocinha que está entrando no mercado de trabalho com uma córnea totalmente opaca, quer dizer, não tem essa parte escura do olho. Então, o olho se conjuntivalizou de uma forma que aquilo para ela, aquele olho não tem mais função visual. Mas, para ela, aquela questão estética, ela é uma questão muito importante, porque impede ela de exercer a função dela, ou mesmo da autoestima dela. E isso faz com que a gente tenha córneas com essa finalidade também. Quer dizer, são córneas que não têm a função visual, mas têm a função estética, têm a função terapêutica, que é de tratamento,
A gente pode, por exemplo, estar diante de um quadro de uma úlcera grave que não responde à medicação e que a gente precisa tirar aquelas bactérias que estão ali, ou aquele fungo, substituir aquele tecido por outro, entendeu? Mesmo que a finalidade não seja visual. Vamos dizer, o olho está perdido, mas a gente precisa, não pode manter a infecção. Só pela estética. Não é? Exatamente. Todos os hospitais podem realizar um transplante de córnea? Só os hospitais credenciados. São 7 hospitais aqui em Recife. Quantos bancos de córneas existem no Brasil? No Brasil, eu acho que existem 36 bancos. E nós temos uma regulamentação através da APABO, que é o nosso órgão, que é a Associação Pan-Americana de Banco de Olhos. De forma que a gente tem todo um respaldo diante de, por exemplo, mudança na legislação, porque às vezes muda. Por exemplo, idade do doador. O doador hoje ele pode doar de 2 a 80 anos de idade. Então, isso saiu agora na portaria recente. Então, a gente precisa estar em conformidade com os outros bancos de olhos para que a gente fale a mesma língua. Quem estiver em casa e quiser ter um contato a respeito de córnea ou alguma outra coisa de oftalmologia, onde é que pode lhe encontrar? Olha, tem o telefone do Banco de Olhos, que é o 3355-2604. É o telefone do Banco de Olhos que funciona 24 horas, porque nossa equipe de captação está sempre a postos. Funciona dentro da restauração. Uma equipe fica lá, nós temos técnicas que ficam na restauração, porque diante de qualquer óbito dentro do hospital, e por que o Hospital da Restauração? Porque é o maior número de óbitos do estado, está na restauração. Então temos uma equipe que fica numa salinha lá, que é a equipe da Central de Transplantes e do Banco de Olhos, à disposição para, diante de um caso de falecimento, a pessoa entrar em contato e poder formalizar a doação. tem também alguma Não, equipe? não temos, mas a equipe vai no IML. A equipe ela pode ir em qualquer hospital do estado e no IML e às vezes até na casa do familiar. Se uma pessoa morrer e a família quiser doar, aí liga para Entra em contato com esse número. Agradecemos a sua participação. Muito obrigada. E você, do programa Medicina Estética em Casa, não sai daí. Logo mais teremos novidades para vocês.